Terminou um pouco clássico entre Fluminense e Vasco. O Vasco até começou vencendo a partida, mas o Fluminense virou o jogo com um golaço do Guga e venceu quem buscou realmente o resultado, né? Acho que o Fluminense fez por merecer a vitória, né? Embora eu, como vascaíno, gostaria que o Vasco tivesse vencido o jogo, mas venceu realmente o time que buscou a vitória. E sobre o time do Vasco, eu acho que o Diniz vai ter muito trabalho pela temporada ainda, né? Um time com um elenco bastante limitado, mudou a postura do time, né? Dos jogadores, mas a gente ainda percebe que o time oscila demais durante as partidas, né? E a parte física eu acho que pesa muito, né? O Vasco vem de um jogo pela Copa do Brasil em que teve um desgaste, né, enorme, tanto físico quanto mental, e vem para um duelo desse, né, um clássico em que o Fluminense é um bom mandante, né? O Fluminense realmente dentro do Maracanã tem isso como ponto forte nas suas campanhas do Brasileirão, e o Vasco acabou realmente pecando pela negligência na marcação, né? Deu muito espaço para o Fluminense. O Arias, por exemplo, foi um atleta que o tempo inteiro estava livre, né? Criando as jogadas do Fluminense, e o Ganso entrou no segundo tempo e achou ali um passe para o Guga, né? Que acertou um chutaço de fora da área. Bom, mas sobre o Vasco, né? Individualmente, acho que se eu pudesse destacar o atleta do Vasco da partida, para mim foi o Ryan, né? O Ryan fez uma partida mais aguerrida, né? Aparecia nos contra-ataques e quase fez um golaço de fora da área, né? Um chutaço no travessão. Sorte do Fluminense que a bola foi no travessão, e assim, seria um golaço a exemplo do que foi o gol do Guga, né? De fora da área, de muito longe. Mas infelizmente a bola não entrou e o Vasco acabou sendo batido pelo Fluminense de virada, né? O gol do Vasco marcado pelo João Vitor. Acho que a zaga do Vasco hoje fez uma partida razoável, né? Embora tenha tomado 2 gols, acho que a questão do Vasco foi realmente o meio campo, né? O Vasco teve meio campo hoje que realmente não conseguiu anular algumas peças do Fluminense, né? E aí o Arias jogou muito livre, né? O próprio Paulo Henrique Ganso entrou no segundo tempo também, pegava a bola com muita facilidade. E alguns outros atletas do Fluminense apareciam em espaços deixados entre os volantes e a defesa, né? Por exemplo, o Serna foi um atleta que pegava a bola o tempo inteiro ali pelo lado direito, né, da defesa do Vasco. E hoje, por falar em defesa do lado direito, eu acho que o Paulo Henrique não fez uma boa partida, né? Apesar de muito voluntarioso, foi um atleta que errou muito defensivamente, né? E acabou realmente sofrendo muito com a atuação do Serna ali pelo lado direito da defesa, né? Quanto ao Piton, foi dele o cruzamento, né, pro gol do João Vitor, né? João Vitor conseguiu abrir o placar contra o Fluminense, e o Ryan acabou fazendo ali uma provocação, né? Na comemoração ele colocou a letra C, né, em direção à torcida do Fluminense, e causou uma polêmica. Inclusive a polêmica foi até com o próprio Guga, que fez o golaço e virou o jogo, né? Enfim, acho que o Diniz só vai conseguir realmente ter alguma coisa mais consistente, né, e evolutiva com o Vasco, né, depois dessa mudança de atitude, conseguir jogar realmente com esses atletas um pouco mais focados, um pouco mais preparados fisicamente depois da parada do Mundial, né? E o Vasco ainda tem aí nessa reta final de maio, né, início de junho, um jogo bastante difícil lá contra o Red Bull Bragantino em São Januário. É um time que vem muito bem na competição, e o Vasco vai ter realmente que fazer valer o fator casa, né? Que justamente é o que faz diferencial para o Vasco em 2024, fez diferencial para o Vasco em 2024 e está fazendo realmente a diferença em 2025 também. Então o jogo vai ser em São Januário, e espero que o Vasco consiga fazer valer o fator casa e supere o Red Bull Bragantino, que é um dos melhores times da competição nesse início de Brasileirão, né? É isso. Acho que o Diniz vai ter muito trabalho.
Acho que o Diniz precisa rever algumas peças, né? Acho que Matheus Cocão não dá, é um jogador muito limitado e no meio-campo inventa jogadas quando não tem que inventar, né? Foi muito mal na partida, acho que ele tem que pensar isso. Acho que o meio-campo do Vasco não cabe o Matheus Cocão e tem que colocar um jogador mais técnico também, né? Para trabalhar a parte ofensiva, né? Hoje nós não tivemos Coutinho, não tivemos Payet e acabou que o time foi de fato um time pouco criativo, né? Um time que pouco chegou, a bola quase não chegou no Verratti e sofremos aí em mais um clássico que a gente não conseguiu bater o Fluminense.